Vamos lá, pessoal. Então, retomando aí a nossa aula, né, a nossa segunda etapa da aula, tiramos aí algumas dúvidas nesse momento sobre a primeira etapa do trabalho. Agora vamos trabalhar aqui outros conceitos, alguns já foram citados em sala, eu simplesmente passo com eles com menor nível de detalhe, mas falo um pouquinho e depois a gente entende um pouco mais sobre esse cenário atual, fala um pouquinho mais sobre outros indicadores que estão em voga, que estão realmente ali sendo amplamente discutidos no momento, e depois eu já falo para vocês sobre essa segunda etapa desse trabalho aí que nós vamos estar realizando. A primeira etapa, então, é uma etapa basicamente de pesquisa, né, em que vocês vão colher algumas informações que estão disponíveis na rede mundial de computadores, e depois a segunda etapa, aí sim, uma etapa que já vem aí aprimorar, já vem desenvolver aí a capacidade, né, intelectual de vocês, a capacidade de análise de vocês. Então, vamos lá. Já falamos, então, revisitamos o cenário, falamos ali da política econômica, tanto ela a nível fiscal, a nível monetário, a nível cambial, e falamos também de mercado financeiro, né? Falamos também dos blocos econômicos. A gente segue nessa toada da macroeconomia, né? Então, só relembrando, a gente está primeiro discutindo a macroeconomia, depois aí sim a gente vai entrar na microeconomia, trabalhar ali os micro-organismos econômicos, né? As empresas, os consumidores, né? A gente já vai conseguir ter essa visão interna muito mais tranquila, uma vez que a gente já tem a visão do todo, a visão externa muito bem desenvolvida. Vamos entender, então, mais um conceito muito importante da macroeconomia, que é o balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? É só a nível teórico mesmo, né? Como eu já falei pessoalmente com vocês, na ementa dessa disciplina não tem aí nenhum cálculo, tá? Então, por mais que nós vamos falar aí de um balanço, né, que envolve teoricamente uma contabilidade, mas para vocês não há nenhum tipo de exigência na parte do cálculo, simplesmente ter uma noção do que é e como funciona. Então, o que acontece? Né? O balanço de pagamentos nada mais é, já que um país ele se relaciona com o mundo, já que um país, né, como eu dei o exemplo para vocês lá, do porquê que o Brasil não baixa os juros dele de uma vez só, né, por que não baixa tudo de uma vez, porque a gente depende de dinheiro de fora que entra aqui. Como um país ele tem esse relacionamento, né, que tem toda a relevância, faz parte de realmente todo um bojo aí de importância muito grande para um país, obviamente, né, esse país ele precisa registrar isso, ele registra como é que está, como é que se dá essa correlação, essas informações, né, como é que se dá esse relacionamento do meu país com os demais países, com o exterior. E para isso que existe o balanço de pagamentos. Né? Então, o balanço de pagamentos ele vem simplesmente para tornar ali a nível contábil, tornar ali a nível oficial, tornar ali a nível quantitativo todas as informações relevantes sobre o relacionamento de um país com os demais países, né? Então, esse relacionamento, esses registros, né, que são feitos ali nesse balanço de pagamentos, eles são feitos na moeda padrão do mundo, né? Então, o mundo inteiro trabalha com uma moeda padrão, essa moeda padrão vem desde o final ali da Guerra Fria, né, que é o dólar. Eu sempre lembro a vocês que o mundo até então tinha como moeda padrão o ouro, né? Isso depois da Guerra Fria, numa convenção chamada Bretton Woods, caiu por terra, até pelo fato, né, da disponibilidade do ouro, né, ela ser finita, né? Então houve a necessidade de trocar isso ali por uma moeda que seria muito mais tranquilo o acompanhamento, né? A moeda escolhida, obviamente, foi o dólar. Então, todos os registros que são feitos no balanço de pagamentos, eles são feitos em dólar. Então, eu registro como é que é o relacionamento do meu país com o resto do mundo em dólar, né? Simplesmente para eu entender, né, o que está acontecendo. Como é que é a vida do Brasil nisso aqui? A vida do Brasil não é fácil, né? Aqui também não, infelizmente. O Brasil ele tem um balanço de pagamentos historicamente deficitário. O que isso quer dizer? O Brasil ele sai no prejuízo quando as contas, os cálculos do balanço de pagamentos, eles são feitos ali, são colocados, né, à mostra. O do Brasil realmente encerra no patamar negativo. Começa até bem, o Brasil começa positivo, depois ele já vai para o patamar negativo. Vamos entender como. A balança comercial, todo mundo conhece, balança comercial nada mais é do que exportação menos importação. De quê? De bens
tangíveis, tá? De bens tangíveis, de soja, milho, etanol, commodities, uma cadeira, uma mesa, um chip, coisa que você pega, coisa que você consegue ali, né, tornar ali de modo tangível, coisas que você realmente consegue ali em forma material, né? Então a balança comercial nada mais é do que tudo aquilo que eu exporto menos tudo aquilo que eu importo de bens tangíveis. O Brasil, historicamente, ele tem uma balança comercial superavitária, então o Brasil começa bem, né? Nesse sentido, o Brasil começa muito bem. O Brasil ganha algumas dezenas de bilhões de dólares na balança comercial todos os anos. Esse ano, obviamente, a balança comercial deve vir mais desafiadora, uma vez que o país que o Brasil tem a principal relação comercial dele firmada, que é a China, está passando por uma situação realmente muito crítica a nível de crescimento econômico. Então a gente sabe que potenciais compradores de produtos brasileiros poderão agora comprar menos, ou talvez poderão nem comprar, né, agora, poderão ali já diminuir ali a mão ali quanto às compras. Então, a gente sabe que essa balança comercial ela deve vir positiva, mas ela talvez virá agora menos positiva, tá bom? Menos positiva. Bom, então a balança comercial a gente começa ali positivo em 20, 30, 40, 50 bi. Eu falei para vocês que no total do balanço de pagamentos a gente fica negativo, né? Então qual que é o fenômeno que acontece que faz 30, 40, 50 bilhões de dólares positivos não somente zerarem, como também ficarem no patamar negativo. É negativo quanto? Essa conta corrente brasileira. Essa conta corrente brasileira é negativa na ordem de 30, 40 bilhões. Ou seja, os 50 bilhões lá positivos da balança comercial, eles zeram e eles vão a negativo a menos 30, né? Realmente bem pesado. O que acontece? A balança de serviços brasileira, a balança de rendas brasileira e também as transferências unilaterais correntes brasileiras, elas são bem negativas. Então é óbvio, né? Somente uma profusão, né? Um número mais elevado de contas negativas é que faria todos esses valores mega bilionários e positivos se tornarem ali, né, negativos. Então, infelizmente, é o que acontece. O Brasil ele tem ali uma balança de serviços negativa. O que isso quer dizer? O Brasil, quando ele faz a mesma conta, exportação menos importação, mas agora de bens intangíveis, frete, seguros, viagens internacionais, royalties, o que é esse intangível ali? Ó? Prestação de serviços, por exemplo, lá fora. Então, o que acontece? O brasileiro que está em outro país prestando serviços lá, infelizmente, normalmente, este brasileiro, ele presta esses serviços, né, e são serviços de um valor agregado menor, ou seja, são serviços que pagam menos. Por outro lado, boa parte dos estrangeiros que estão aqui no Brasil são estrangeiros que estão prestando serviços de um valor elevado, mas realmente agregado aqui no Brasil, né? Então, o que acontece? Né, todas as vezes que o Brasil quantifica a balança de serviços, o Brasil acaba perdendo. Porque se de um lado está o brasileiro prestando serviços baratos lá fora, por outro lado está o estrangeiro prestando serviços mais caros aqui, você acaba fechando negativo nessa balança de serviços. O mesmo ocorre, e ocorre até de modo mais drástico, na balança de rendas. Né? O que acontece com a balança de rendas? A balança de rendas, ela acontece da seguinte forma, né? Você tem ali as empresas que transacionam produtos e transacionam, né, determinadas situações ali, produtos, serviços, de um país para outro, né? E você tem ali empresas brasileiras que estão em outros países no mundo e você tem empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil. O que acontece com isso? Ao final do ano contábil, ao final do exercício contábil, sempre ali quando um ano calendário se encerra, essas empresas elas fazem uma jogada que é o quê? Que é fazer uma remessa de lucros, uma remessa ali daquilo que elas pagam, daquilo que houve de rendimento, para a matriz. Ou seja, uma empresa brasileira que está lá funcionando lá na França, a tendência é que ao final do ano de 2020, ela envie, se tiver lucro, para a sua matriz. Então, vem recursos da França para o Brasil, nesse exemplo hipotético de uma empresa brasileira sediada em território francês. Então, o que entra como positivo na balança de rendas? Entra o quê?
entra tudo aquilo que as empresas brasileiras sediadas no exterior enviam de recursos lá do exterior para o Brasil. Por outro lado, o que entra como negativo nessa balança de rendas? Como negativo na balança de rendas já entra o quê? Tudo aquilo que as empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil enviam de remessas de lucros para o exterior. Aqui a nossa porrada ela é muito grande, gente, muito grande mesmo. Tá? Por quê? Existem poucas empresas brasileiras sediadas no exterior. Tem poucas empresas, né, de destaque no Brasil que estão no mundo inteiro ali, né, trabalhando, operando e funcionando muito bem. Por outro lado, existem muitas empresas estrangeiras aqui no nosso país. As multinacionais, né, como a gente chama, são várias. Então, temos muitas empresas, né, estrangeiras sediadas aqui no nosso país. Moral da história, as brasileiras, quando estão lá fora e enviam a remessa de lucro para cá, enviam isso. As estrangeiras que estão aqui no Brasil, quando vão enviar remessas de lucros lá para fora, enviam o dobro, o triplo, muito mais do que as empresas brasileiras lá de fora mandam para cá. Ou seja, a balança de rendas ela fecha mega deficitária, né, com déficit realmente muito elevado. Por fim, as transações ou transferências unilaterais correntes, as TUCs, né, que são remessas de imigrantes, heranças, doações, alguns investimentos feitos, por exemplo, para comprar empresas em bolsas de valores, né, também, o que acontece? O Brasil ele tem sim, ele tem um valor considerável de TUCs, principalmente a nível de imigração, né? Tem muitos brasileiros imigrantes em outros países enviando recursos para cá, mas querendo ou não, o Brasil também ele fecha negativo nesse sentido. Você vê algumas remessas maiores e normalmente remessas definitivas saindo do país, né, e indo ali para o exterior. Então, moral da história, o nosso balanço de pagamentos ele é negativo, né? O que realmente só aumenta a preocupação com a deterioração das contas, né? O Brasil, como todo ano, fecha esse relacionamento dele com o exterior num patamar negativo, é realmente algo que vai deteriorando as contas brasileiras ao longo do tempo. É por isso que eu comentei com vocês na primeira metade da aula aquela questão, né? As medidas que estão sendo tomadas agora pela autoridade monetária brasileira são, boa parte delas, iguais às que foram tomadas lá em 2009, são equânimes, porém, o momentum é completamente diferente. Né? O momento ele é muito mais complexo a nível fiscal, a nível monetário, do que era o momentum há 11 anos atrás. Algo que realmente, um conceito que realmente está em voga, um conceito que realmente, né, acaba movimentando tudo aí, né? Seria o momento ideal para falar dele, com certeza, né? Que é o conceito do risco país. Né? O que é o risco país? O risco país nada mais é do que uma medida quantitativa sobre o grau de credibilidade de um país, né, aos olhos dos investidores internacionais. É isso. Então, é quanto que o meu país vale, qual que é o meu grau ali de credibilidade em relação à galera de fora que está me vendo. Né? Eu sou ali uma pessoa que aparento ter uma grande credibilidade? Não. Eu sou uma pessoa que não aparento ter uma grande credibilidade. Então, o meu risco ele pode aumentar ou ele pode diminuir de acordo com o meu grau de confiabilidade, de acordo com o meu grau de credibilidade, né, colocado ali a nível global. O que acontece? Percebam que o risco Brasil ele veio durante o ano de 2019 inteiro muito estável. Subiu em alguns momentos, diminuiu em outros, subiu em outros momentos, diminuiu em outros ali. No final do ano deu uma baixada, estava ali em um dos seus menores pontos, ali, no menor ponto dos últimos 2 anos, abaixo dos 200 pontos. Né? Raro, foram poucos momentos que isso aconteceu, mas estava ali abaixo dos 200 pontos quando, né, veio ali o risco do coronavírus, né, quando ele chegou ali naquele momento ali pós-carnaval, né, esse ambiente de risco começou a dominar o mundo inteiro. E aí o que aconteceu com o risco país? O que aconteceu com o risco Brasil? O risco Brasil foi lá e disparou. O que isso significa? Significa, primeiro, que a credibilidade, né, tudo aquilo que eu já falei, a confiabilidade, uma vez que o risco aumenta, quer dizer que essa confiabilidade ela dá uma diminuída. Além disso, o que mais que isso significa?
Significa também que o Brasil, como eu falei na primeira etapa da aula, o Brasil ele depende de recursos estrangeiros que estão aqui na nossa economia. O gringo ele coloca dinheiro no Brasil. O gringo ele compra títulos da dívida pública do governo federal brasileiro. Por que o gringo faz isso? Porque a taxa de juros lá dos Estados Unidos é de 0 a 0,25. A nossa taxa aqui, mesmo que caiu demais, está em 3,75. Ou seja, rende mais investir aqui do que investir lá. Até porque o risco de investir aqui é muito maior do que o risco lá. Então, o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, por mais que a taxa de juros está em 3,75 ano, hoje a gente consegue encontrar ali títulos públicos rendendo muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? Eu vou simplesmente aqui, né, tentar trocar o compartilhamento para que vocês aí enxerguem. Ó. Mudei aqui, vou entrar no site do Tesouro Direto, no site que o governo brasileiro ele oferta os títulos públicos dele. Deixa eu tentar entrar aqui no site oficial, que mais tem propaganda antes. Estou no site aqui do governo brasileiro, que mostra para vocês aqui os títulos públicos. Vamos ver se o mercado está aberto. Está aberto, ótimo. Olha o que está acontecendo, gente. Olha isso aqui. Olha isso, porque isso realmente é algo muito relevante. A taxa de juros no Brasil está quanto mesmo? 3,75. Só que o risco do Brasil subiu tanto neste último mês que hoje é possível encontrar títulos públicos brasileiros rendendo o dobro de 3,75% ao ano. Olha, para vocês terem uma ideia, esses três primeiros aqui, ó, que são títulos pré-fixados, títulos que você já sabe qual que é o prazo dele e sabe também qual que é a taxa de juros dele. Olha o que está acontecendo. Ó. Nós temos o título aqui, o que vence, o prazo mais longo, né? Por mais que você tenha a possibilidade de resgatar antes, mas enfrenta alguns riscos ali por resgatar antes. Pode ser bom ou pode ser ruim. Mas olha esse título público aqui, o rendimento dele, gente, 8,03%. Quanto que era para estar rendendo esse título em média, com tudo normal? Com tudo normal, até ali 15 de fevereiro, esse título estaria rendendo 3,75%, no máximo 4%. O que aconteceu? O risco da economia brasileira subiu tanto que, para o Brasil conseguir captar dinheiro do gringo, e o Brasil depende disso, infelizmente, como o nosso risco país subiu tanto, a gente tem que dar retorno para o investidor estrangeiro, de modo que ele veja como algo compensatório investir aqui. Então, é isso que reflete. Isso é algo fácil de se fazer? Claro que não. Para pensar, se a Selic está em 3,75, o governo federal não queria, de modo algum, pagar mais do que isso para alguém. Só que ele é obrigado a pagar. Porque se ele não pagar 8, ninguém hoje vem cá e aplica recursos na economia brasileira. Ontem estava 7,99 esse mesmo título. Pode variar a rentabilidade dele? Sim, pode variar. Hoje mesmo, como eu falei para vocês, é um dia de tensão dos mercados. O Donald Trump ele teve uma fala ontem que não, foi ali recebida pelos mercados muito negativa, que é aquela fala de que pelo menos deverão ter aí 100 mil mortos só nos Estados Unidos pela Covid-19, isso é algo realmente muito triste. Então, essa fala do Trump acabou assustando os mercados. Hoje, Bolsa de Valores mesmo, eu estou numa outra tela aqui ao lado, está caindo, ela está caindo aqui, ó, 4%, 4,27%. Então, o mercado está caindo bem, dólar subindo bem, dólar aí cotado na casa aí de R$ 5,19, quase R$ 5,20, porque está dando 1,91. Então, praticamente 5,20, fazendo arredondamento. Então, num dia tenso, o que aconteceu? Ontem, esse mesmo título estava rendendo 7,99. Hoje, como amanhã já começou mais tensa no Brasil, o governo brasileiro já foi lá na hora que abriu esse mercado aqui, ó, 9h30 da manhã. A gente estava aqui em aula, no intervalo. Na hora que abriu esse mercado, esse mesmo título que ontem estava rendendo 7,99, hoje já está rendendo 8,03. Olha que louco. Então, a rentabilidade ela vai aumentando à medida em que o risco ele também vai aumentando. Espero que vocês entendam isso. Por outro lado, quando o risco também ele está mais baixo, o retorno naturalmente fica também mais baixo. Então, essa é a lógica, essa é a lógica ali
do mercado. Né? O mercado ele funciona dessa forma, né? Todas as vezes em que você tem, né, um risco mais elevado, você também tem, né, um retorno ali mais elevado. Deixa eu só trocar aqui, que veio um arquivo errado aqui. Ó. Aí, vamos abrir o nosso material de apoio. Está lá. Manter ambos. Voltando aqui. Então, o que acontece? Né? Todas as vezes em que o risco ele acaba incrementando, todas as vezes que o risco realmente ele implementa, naturalmente o retorno também deve ser implementado, senão o investidor estrangeiro de forma alguma vai colocar recursos ali numa economia, assim que realmente funciona no mundo inteiro, funciona na economia brasileira dessa forma. Espero que vocês tenham entendido ali, né? Fiz questão de mostrar os títulos públicos para vocês virem realmente como é que isso impacta na prática no mercado, né? O tanto que realmente isso acaba impactando. Só voltar aqui para o slide de referência para que vocês consigam acompanhar. Então, está aqui o risco país. Aqui está o risco país em número, né, quantitativo, né? Então, para vocês virem aí o tanto que ele subiu, né? O ápice até então foi o dia 16/3 ali, em que ele bateu quase 400 pontos, né? Percebam ali que no dia 19/2 ele estava ali em 189 pontos, batendo menos de 100, de 200 pontos, né? Coisa que realmente acontece pouco, né? Mas houve essa variação drástica em razão dos primeiros indícios ali de quando o risco do coronavírus, o risco da Covid-19 começou a impactar o mundo todo. Então aqui está a explicação do risco país, como eu já fiz com vocês, estou muito tranquilo nesse sentido. Quem que ajuda, quem que mede isso, né? Deve ter sido uma das dúvidas que vocês pensaram aí no primeiro momento. Tá, mas Lucas, mas de onde que vem esse número? Quem criou esse número? Quem que mede isso? Aquele número, o nosso risco país oficial, ele é calculado por uma instituição, né, americana, o maior banco dos Estados Unidos hoje. O JP Morgan, né? O JP Morgan Chase, né, o maior banco dos Estados Unidos. Contei a história dele para vocês. Ele se tornou o maior banco americano exatamente porque lá na crise de 2008 ele foi o que menos colocou CDOs lá, aquele produto lá que causou aquele colapso, né? Ele foi o que menos tinha CDOs na carteira dele, né? Então, esse maior banco, né, do mundo, o JP Morgan Chase, é quem faz, esse maior banco dos Estados Unidos, minto, né, o maior banco do mundo ainda é HSBC, depois tem o Santander, né, ele é o terceiro maior do mundo, mas o maior banco americano é quem faz esse cálculo do risco Brasil. Também, o que acontece? Existem as agências de classificação de risco. O que são essas agências? Olha que doideira, gente. São empresas mundiais. Essas empresas elas têm sede física mesmo. Toda a sede das três é no Centro Financeiro Mundial, né, que é Manhattan, Ilha de Manhattan, Nova York, né, Estados Unidos. Todas elas têm sede lá, mas também tem sedes aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil você tem uma Fitch, você tem uma Standard & Poor's, você tem uma Moody's também aqui no Brasil. Tudo em São Paulo, obviamente, no Centro Financeiro Brasileiro. O que acontece? Essas empresas, olha o que essas empresas fazem. Elas só fazem uma coisa, que é dar nota para outras coisas. Elas dão nota para países, elas dão nota para instituição financeira, elas dão notas para investimentos das instituições financeiras, elas dão notas também para empresas negociadas em bolsa de valores. Então, elas só fazem isso, elas somente dão nota, só vivem para fazer isso, né? É um trabalho totalmente focado nisso aí, em realmente imputar pontos, em dar notas para as coisas. O que está acontecendo? Obviamente que as notas aí de boa parte de países, as notas ali, né, de empresas, notas de uma série de situações, elas estão sendo revisadas para baixo. Você consegue ver isso quando sai é muito relevante, tá, gente? Por exemplo, todos os telejornais que às vezes vocês assistem, eles falam sobre isso. Eles às vezes não usam esse termo técnico, né? A agência de classificação de risco. Eles dão a notícia da seguinte forma, né? Igual o Brasil. O Brasil lá para 2012, 13, 14 foi perdendo as notas de crédito dele. E aí o jornalista ele falou assim na época, ele fala assim, ó, então boa noite, né? O Brasil na presente data perdeu ali o selo de bom pagador, né? Essa é a expressão que essa galera normalmente usa para falar dessas notas de crédito ali que são divulgadas por essas agências de classificação de risco. Então, normalmente o jornalismo brasileiro usa selo de bom pagador. O Brasil ele já teve o que a gente chama
de selo de bom pagador, grau de investimento. O Brasil ele já teve na primeira divisão do negócio, ó. Essa cor cinza aqui para cima, para esse meio azul aqui, ó, né? Enquanto está aqui na letra A, até esse BBB menos aqui, ou BAA3, né? A gente está trabalhando com países, com empresas, com aquilo que estiver sendo medido, que é o que a gente chama da primeira divisão da coisa, é o grau de investimento. Grau de investimento, a primeira divisão. A segunda divisão aqui já é o grau especulativo, né? Então o vermelhinho aqui em menor, né? Um vermelho mais claro, depois o vermelho mais escuro, né? O grau especulativo. O que quer dizer uma coisa e o que quer dizer outra? Tranquilo, ó. Grau de investimento. Grau de investimento é um país, é uma empresa, é alguma coisa que está sendo medida, que você pode colocar o seu dinheiro e deixar lá num prazo longo sem se preocupar, porque existe ali uma solvência, existe ali uma capacidade de pagar realmente tudo muito tranquilo, né? Você pode colocar dinheiro que você vai receber tranquilamente. Por exemplo, a nota maior ali, ó, o AAA, né? O triplo A. Estados Unidos está ali, Suíça está ali, então assim, só economias mega desenvolvidas têm esse triplo A, esse AAA, ou seja, são lugares em que se o risco aumenta, todo mundo vai para lá, gente. Então, esses últimos dias, o que começou a acontecer? Todo mundo saiu aqui da economia brasileira, todo mundo tirou produtos, vendeu ações da Bolsa de Valores, todo mundo vendeu ali, deixou de ter títulos públicos da dívida pública brasileira e compra o quê? Compra títulos públicos lá dos Estados Unidos, compra títulos públicos da Suíça, compra títulos públicos do Canadá. O pessoal faz isso, eles migram para economias mais, né, sólidas, economias com notas mais elevadas quando vem uma hecatombe aí, quando vem um risco mais elevado, como esse de agora, né, causado pela Covid-19, aí, o impacto econômico dela no mundo todo. Então, todos os países, todos os investidores globais, isso aqui para eles é como se fosse uma bússola. O Brasil, no melhor momento nosso, aí o Brasil já teve aqui, ó, nesse grau de investimento qualidade média. O Brasil nunca teve aqui em cima, né, mas o Brasil teve aí por alguns anos grau de investimento de qualidade média, perdeu. O Brasil hoje está aqui, né, no grau de especulação, na categoria de especulação, ou seja, recursos só vêm aqui para o Brasil sob duas hipóteses. Ou vem porque realmente aqui está pagando mais, aqui rende mais, vocês viram lá no título público, é isso, ou vem também para especular. O que é especular? Você correr riscos adicionais para tentar obter retornos adicionais. Exatamente para isso. O recurso, infelizmente, quando vem para a nossa economia, ele vem com um desses intuitos aí, ou para especular, ou realmente para ganhar uma taxa maior e ficar um tempo maior, mas ganhando mais realmente para isso. Beleza? Moral da história. Moral da história. Aí vem agora a nossa segunda etapa, né, do trabalho. Antes de falar dela, só preciso perguntar, falei sobre muita coisa aqui com vocês, parece que não, né, mas é um conteúdo denso, né, às vezes é o primeiro contato que vocês têm com alguns desses conceitos, né, então nós falamos agora sobre blocos econômicos, né, como que o Brasil quantifica a relação dele com o resto do mundo, o balanço de pagamentos, o risco Brasil e as agências de classificação de risco. Preciso perguntar, até então, pessoal, para quem está, né, na live aí comigo, né, peço que escrevam aí no nosso chat de reunião. Tudo bem? Tranquilo? Estão entendendo? Né? Ok, obrigado, Eric. Tá, restante aí da turma, todo mundo entendendo? Tá de boa? Querem que eu reforce algum ponto? Fiquem à vontade para perguntar. Beleza, beleza. Tá? Como eu sei que é o primeiro contato de vocês, né, com a economia, é óbvio que depois vocês vão ter outras disciplinas dentro do campo do direito que vão aprofundar mais sobre esse tema, tá? Vocês vão acabar tratando ali muito, né, sobre direito comercial, em que vocês vão ver, por exemplo, alguns títulos ali que eu já tenho explicado aqui, alguns produtos que eu já estou explicando aqui. Então, ela é uma base realmente para todo um lado econômico ali, né, no futuro também, toda a parte tributária, tudo advém disso aqui, né? E são áreas que a gente sabe que são áreas que poucas pessoas às vezes atuam nelas e exatamente por isso são as áreas que melhor remuneram, né? Então, são áreas realmente bem relevantes. Pouca gente vai para esse lado, né? Para esse lado ali que envolve um pouco de análise numérica, mesmo que você não tenha que fazer o cálculo. Então, realmente é uma área que eu sou suspeito para falar, mas considero realmente muito relevante.
né, para vocês. Afinal de contas, quem não mede não gerencia. Bom, então, uma vez que está ok, agradeço aí, Eric, Maíra, Natália, Jennifer, Lorena, né, os demais aí espero que estejam entendendo também. Vamos falar então sobre a nossa parte 2 do trabalho. Vou encerrar em 5 minutinhos aqui, né, a gravação e fico com vocês, né, que estão aqui nos próximos 10 minutos para tirar as dúvidas e para já dar um spoiler aí realmente de como vai ser essa segunda parte. Pesquisar, né? Então você escolheu um bloco econômico, você pegou lá aquela primeira etapa do bloco econômico, tudo ok, tudo em casa, tranquilo, perfeito. Quais são as possíveis consequências desse impacto econômico do coronavírus, da Covid-19, né? Fazendo ali um breve resumo, né? Não é nada de muito absurdo, né? Vou pegar o Word com vocês, vou padronizar uma fonte ali e trabalhar, né, com ali 10 linhas no máximo. Então, é uma análise realmente ali muito simplista, afinal de contas é a primeira que vocês estão fazendo comigo, então a gente já não vai começar já elevando, né, o nível, tudo isso vai ser muito, né, escalonado, tudo isso vai ser seguindo aqueles degraus que eu falei para vocês da evolução, né, tudo faz parte, mas com base em tudo isso que eu já falei, né, com base nesses materiais, né, que eu já compartilhei com vocês, tem até um material lá que é a pré-aula desse nosso Encontro 7, que fala exatamente dos impactos, né, da Covid-19 na economia brasileira. Então você já tem aí muita relação, né? Eu sei que a primeira reação quando a gente vê um trabalho, um negócio novo, um negócio que a gente nunca fez, é falar, ah, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, ah, eu não sei. Não, calma. Você já tem correlação para fazer isso. Vocês talvez já conseguem fazer isso agora, aí, se quisessem, simplesmente pegando e começando a digitar ali ou pegar e escrever. Vocês já conseguiriam. Tá? Mas se precisarem de subsídios, beleza, ó, tem a pré-aula lá do Encontro 7 que fala exatamente sobre isso, só sobre os impactos da Covid-19 na economia. Também, obviamente, essas aulas, então, para quem precisar, assiste de novo lá no YouTube, vê lá, né, a minha fala dá vários spoilers quanto a isso. Né, mas é para que vocês realmente, dentro deste bloco, entendam, né, o que pode acontecer, quais são os impactos. Lembrem, né? O mundo oriental, né? A parte oriental, talvez já passou ali pelo pico, né? Pelo momento, pelo ápice ali, já entrou no que os especialistas lá da saúde já chamam lá do platô, né? Já começou realmente a diminuir. Por outro lado, o mundo ocidental está vivendo agora ali, né? Principalmente o continente americano está começando a viver agora ali esses impactos, né? Ainda não chegou no ápice, né? Vai estar chegando no ápice ali, né, ao longo dessas próximas 2 semanas aqui no Brasil, né? Cada país está passando por isso. Então, eu já sei que vocês já escolheram alguns blocos, ó, só relembrar aqui, ó, Mercosul, APEC e CARICOM. Então, querendo ou não, são análises diferentes de acordo com o bloco que vocês estão. Quem tiver com a APEC já possivelmente tem alguns países ali, talvez os 3 que você vai escolher, são países que já passaram pelo ápice, já estão ali, né, já na curva declinando e reativando a economia devagarzinho, assim como a China está fazendo. Por outro lado, quem está no Mercosul, dependendo dos 3 países que escolheu, vai estar enfrentando o ápice ainda agora e talvez saindo ali, né, mais próximo de um terceiro trimestre, né? Talvez ainda agora um segundo trimestre bem prejudicado, né? Talvez não, já com certeza. O segundo trimestre ali bem lento a nível econômico, para avançar novamente no terceiro trimestre. E, para quem está com o CARICOM, né, já dou até um outro spoiler aí para quem está com o CARICOM, que é exatamente o quê? Também entrando, né, tendo o ápice agora, nesse segundo trimestre, e aí o CARICOM vive um momento, né, todo o país ali do Caribe, né, eu já até falei sobre isso na primeira metade da aula, mas ele acaba vivendo um momento também atípico, né, no terceiro trimestre de cada ano, né, porque a temporada de furacões ela vem exatamente ali, né. Então a gente começou agora abril, maio, junho, depois exatamente ali julho, agosto, setembro, principalmente de agosto a novembro, é onde tem a temporada de furacões ali no Caribe. Então olha só, talvez, né, você tem ali não só esse trimestre, mas também os próximos trimestres que já são ali trimestres a cada ano desafiadores para aquele grupo de países, né, daquela região, né, até mesmo o sul ali da Flórida, né, nos Estados Unidos, dependendo para onde vão ali, né, esses tornados, furacões e tudo mais, você tem ali desafios realmente muito grandes.
Então agora é muito simples, né? Você colocando ali, por exemplo, uma fonte 12, né, dentro ali do estilo de texto escolhido, né, um Arial 12, por exemplo, né, um espaçamento ali de 1,5 no Word, né, você tem, né, justificando bonitinho, você colocar ali num número médio ali de 10 linhas, né, sendo uma, duas para baixo ou uma, duas para cima, não tem muito problema. Quem quiser escrever a mais também, de forma alguma tem problema, né, botou lá, deu 20, empolgou, escreveu para caramba, gosta de escrever, né? Beleza, sem problema. O 10 considera ele como a linha d'água ali, né? O próximo do mínimo ali para ser considerado aceitável. Então, essa é a etapa 2 desse trabalho. Então, a primeira etapa você só cava informações, já na segunda etapa ali, né? Sei lá, na primeira folha do Word você já consegue responder tudo daquela primeira etapa, é só encontrar pela internet, né? Copiou, colocou a fonte ou colocou com as suas palavras, né? E na segunda etapa, uma breve análise sobre realmente quais os impactos dentro daqueles 3 países escolhidos do seu bloco, quais os impactos dentro ali do bloco econômico escolhido, daquela região do mundo que você escolheu, você imagina que vai acontecer na economia. Beleza? Vou encerrar aqui a gravação, vou seguir com vocês que estão online aqui nesses nossos 9 minutos restantes, né, para aqueles que vão assistir o vídeo aí, né, estão assistindo o vídeo nesse momento no YouTube, né, me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida desse trabalho aí com vocês também. É óbvio que eu sei que a galera que conseguiu assistir ao vivo já está repassando para vocês ali as principais informações, mas eu estou disponível no momento que vocês precisarem aí, é só me mandar uma mensagem pelos canais aí já supramencionados. Um abraço a todos.